fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E hoje, o nosso convidado, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Olá, deputado, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes da... Bom, deputado, ontem tivemos a primeira votação nesse primeiro semestre com um número expressivo de parlamentares na aprovação do projeto do regime de urgência do PL das fake news. E aí começa a nossa entrevista lhe fazendo uma pergunta a respeito do saldo para o governo nesse primeiro momento. Os números conseguidos com esse projeto, que tem uma boa participação de membros do governo opinando, e propostas que saíram de aliados do governo, como o deputado Orlando Silva, saiu o governo satisfeito com o que teve de números a partir de ontem? Olha, Guilherme, nós estamos construindo a base de apoio do governo do presidente Lula. Então, praticamente, nós estamos iniciando, do ponto de vista das votações, o ano legislativo. Então, eu acredito que o governo tem, na Câmara dos Deputados, 3 blocos de apoio, que por dentro deles tem alguns que são independentes, até opositores, mas a ampla maioria são favoráveis ao governo do presidente Lula, são favoráveis a uma agenda econômica para o país. E tem, de um outro lado, mais isolado, o bloco do PL. Então eu acredito que nós vamos sim constituir durante esse ano uma base sólida de sustentação do presidente Lula. Deputado, vamos falar aqui sobre alguns assuntos das últimas semanas e que estão repercutindo. Primeiro eu queria começar falando com você sobre o depoimento previsto para hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso de 8 de janeiro. Como que vocês têm acompanhado aí toda essa repercussão no que diz respeito aos possíveis ou aquilo que é investigado o envolvimento do ex-presidente, e o que se espera desse depoimento a partir de hoje? É um episódio triste da nossa democracia brasileira, né? É evidente que, por mais que tentam os opositores, é impossível mudar os fatos e os acontecimentos. O Bolsonaro passou a vida toda atacando a democracia e as suas instituições, ou seja, os poderes da República Brasileira, e, portanto, ele é, sim, o principal responsável pela ocupação dos 3 prédios, dos 3 poderes da República Brasileira. Então, é evidente que ele tem muito o que explicar para a justiça brasileira. O senhor considera que há algum problema, e faço essa pergunta considerando que nos últimos dias o que nós lemos a partir de Brasília falava sobre alguma dificuldade do governo de ter excesso de militares, por exemplo, depondo numa CPMI. O governo vê algum problema nisso acontecer, sejam eles ex-vinculados ao GSI ou a outros órgãos do Exército e das Forças Armadas Brasileiras, deputado? Olha, a CPMI, em relação aos atos de 8 de janeiro, tem como foco, na minha opinião, 3 grandes desafios. Detalhar mais quem são os membros do primeiro núcleo, que eu acho que articularam o atentado à democracia, que é o núcleo político. Evidente que é possível descobrir mais atores políticos envolvidos nessa tentativa de golpe. Também tem o núcleo militar. Evidente que teve, ou omissão ou até participação direta de militares. Então é evidente que a CPI vai investigar. Eu acho que é um dos focos. Terceiro núcleo é o financeiro e econômico, né? É evidente que tem aí todo um submundo, tem alguns patrocinadores em relação a essa tentativa de destruir a democracia brasileira, que é o núcleo político, é o núcleo econômico. Então, eu acho que esses devem ser os focos da CPI.
Deputado, o senhor já falou várias vezes com a gente aqui, inclusive durante a campanha eleitoral no ano passado, e a gente sabe, né, que no cenário político o senhor tem uma proximidade muito grande com o presidente Lula. Eu queria saber um pouco dos bastidores no que diz respeito aos atos de 8 de janeiro. Quando os vídeos foram divulgados pela CNN na semana passada, os vídeos que mostram o ministro aí do GSI, né? O general G. Dias, ali nos ataques, nas imagens dos ataques, e ainda não se sabe de fato qual era o papel dele naquele momento. Há especulações e investigações relacionadas a isso. Quando esses vídeos aparecem, como que isso chega para o governo? Como que o próprio presidente recebeu essas imagens? Sendo que no primeiro momento havia a informação do próprio G. Dias de que as imagens não estariam disponíveis porque as câmeras não estavam funcionando, teriam sido danificadas naquele dia dos ataques. E pergunto mais, vídeos também divulgados mostram o presidente Lula no mesmo dia dos ataques. O governo tenta, de alguma forma, encontrar soluções para evitar uma imagem ruim a partir dessas imagens agora? Olha, é impossível alterar essa narrativa, alterar os fatos e os acontecimentos, né? Houve por parte do bolsonarismo um atentado à democracia. Eles achavam que ocupar prédios públicos era ocupar a democracia. É incontestável esse fato. É evidente que eu sempre, e sou autor da Lei de Acesso à Informação Pública, para mim, sempre a transparência é o melhor caminho. Deveria ter divulgado todos esses vídeos. Os vídeos comprovam que, de fato, o ministro G. Dias, ele é leal, ele cumpriu o seu papel dentro de uma estratégia de tirá-los, os golpistas do andar do gabinete do presidente da República, e encaminhá-los para o andar de baixo, onde eles foram presos. Então, na verdade, ali foi um comportamento de estratégia de retirada dos golpistas do palácio. Então, eu acho que não são comprometedoras as imagens, muito pelo contrário. Eu acho que fortalece que a intenção de quem ocupou o palácio era mesmo de destruir, quebrar patrimônio público, que é inaceitável. A existência de uma CPMI com os nomes colocados de experiência política e outros de muito barulho em redes sociais podem atrapalhar a tramitação de outros projetos do governo na casa? E pergunto especificamente, a reforma tributária, arcabouço fiscal e outros desejos do governo podem acabar ficando em segundo plano? Há alguma preocupação do governo com isso, deputado? Olha, Guilherme, Thalita, o grande tarefa de quem ganha as eleições é ter uma agenda econômica para o país, uma agenda econômica, uma agenda social para o país. Então, é evidente que é de obrigação nossa, obrigação da base do governo, isolar, né, essas investigações. Elas têm que ficar no âmbito e no fato determinado, e a vida segue. Nós precisamos, de fato, sair dessa radicalidade e apresentar uma agenda econômica para o país. Então, ter uma política polarizada não tem problema algum para o país. O problema é não ter uma agenda para o país. Então, nesse sentido, a minha postura e que eu defendo, e vários outros líderes têm esta compreensão, que de fato nós vamos colocar a pauta da nova regra fiscal, acelerar a reforma tributária, que são as duas agendas que, de fato, vão dar ao Brasil mais competitividade. Ou seja, o Brasil passa a ter uma nova regra fiscal que dê credibilidade, previsibilidade e tenha um novo sistema tributário capaz de atrair novos negócios, ou o Brasil vai acabar com as suas indústrias, vai desindustrializar de vez. Então, nós temos que sair dessa polarização radicalizada para uma polarização de programas e de agendas políticas e econômicas que interessam ao povo brasileiro. É nessa perspectiva que nós vamos continuar trabalhando. Eu não acredito, viu, Guilherme, que essas CPIs vão prejudicar a agenda econômica do Brasil. Agora, deputado, caminhando aí para o quinto dia de governo Lula, pro quinto mês, de governo Lula, qual que é o balanço que o senhor faz daquilo que foi de acerto até aqui, ou daquilo que o governo deveria ter conversado melhor, ou poderia ter pensado melhor
nesses primeiros meses de atuação? Então, a gente tem que avaliar o governo dentro desse cenário muito radicalizado do país, né? Então, talvez o governo ele conseguiu, nesses primeiros 100 dias, reconstruir os principais programas que vão garantir melhorias na vida do povo, né? Ou seja, reorganizou todo o Bolsa Família, que já teve repercussão, inclusive no crescimento do PIB, na geração de empregos, ou seja, o povo brasileiro mais pobre aumentou sua renda per capita, ou seja, a gente enfrentou, né, e estamos enfrentando aí a fome, que é uma situação lamentável, de muita indignação. Nós não podemos permitir nenhum brasileiro ficar para trás, passar fome, nenhuma criança. Então, acho que nós fizemos muito bem, graças à PEC da Bolsa Família e à reestruturação do programa Bolsa Família. E junto com o Bolsa Família, nós reorganizamos programas na área da saúde, ou seja, fizemos uma recomposição orçamentária de 27 bilhões de reais, fizemos na área da educação de 12 bilhões de reais em várias áreas, né, da alimentação escolar até a bolsa de mestrado e doutorado. Fizemos aí também lançamento de programas que vão gerar empregos, como Minha Casa Minha Vida, vamos fazer 2 milhões de novas casas, também planos para recuperar as rodovias, né, a infraestrutura do país, ou seja, nós vamos investir 25 bilhões na recuperação das rodovias no Brasil, que significa um investimento superior aos últimos 8 anos do país. Então nós estamos recuperando. Agora eu acho que o governo entra no segundo momento, que é uma agenda de futuro. O Brasil precisa modernizar. O Brasil precisa de uma agenda capaz de reconstruir uma nova indústria, uma indústria da bioeconomia, uma indústria 4.0, uma indústria capaz de agregar valor, um país mais moderno, um Brasil mais digitalizado, menos burocratizado, ou seja, um Brasil muito mais dinâmico. Acho que isso é a exigência do século XXI. Então, nesse sentido, acho que nós iniciamos agora, nesse quinto mês, né, essa agenda de futuro, né, de organização do Estado brasileiro. Nós estamos conversando com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT. Vamos agora para trazer o nosso bate-pronto. Deputado, o senhor conhece já o quadro, participa com a gente aqui algumas vezes e já sabe que são perguntas objetivas e respostas objetivas. Para a gente começar, projeto das fake news, texto ideal ou quais mudanças necessárias? Texto ideal é o que é possível. É fundamental para a democracia brasileira o combate à desinformação. CPMI do 8 de janeiro. Qual espaço o governo quer na comissão? Olha, o governo tem que exercer a maioria, ou seja, ter a presidência e a relatoria. Manter ou encerrar o GSI? Manter. É importante um órgão de inteligência. Reforma tributária ou outros projetos do governo ficam prejudicados com tantas CPIs e CPMIs em funcionamento? Não, nós queremos sair dessa radicalização para uma pauta que interessa ao povo brasileiro, uma pauta econômica que vai melhorar a vida do nosso povo. Deputado federal Reginaldo Lopes, do PT, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, viu, deputado, pela participação. Eu que agradeço, Thalita e Guilherme, um grande abraço.